Oi, gente, boa noite. Que chique que tá isso aqui com microfone e tudo, né? Evolução. Bem, eu sou muito grata pela oportunidade de encontrar vocês na noite de hoje, né? E a gente já se conhece? Quem aqui já ouviu essa palestra da ansiedade e iluminação? Levanta a mão. Ah, então pode ir embora. Bem, eu vou começar me apresentando, né? Eu me chamo Shirley Venâncio, eu sou escritora, sou palestrante espírita e assumi um compromisso com a espiritualidade há 2 anos de levar esse testemunho de cura da ansiedade ao maior número de casas espíritas. A questão foi quando eu aceitei, eu não sabia quantas casas espíritas tem no Brasil. São mais de 16 mil casas cadastradas, então não vou me aposentar tão cedo, né? Vou trabalhar bastante. Eu moro aqui em Florianópolis e viajo o Brasil todo falando sobre a cura da ansiedade e sobre confiança na espiritualidade. Vou começar agradecendo vocês por terem vindo aqui hoje, porque eu falo que nós somos escolhedores inconscientes, né? A gente escolhe tudo desde que a gente abre o olho. A gente escolhe se vai andar descalço ou de sandália, que roupa vai botar, o que vai comer, se vai trabalhar de ônibus ou a pé, com quem que vai falar. A gente escolhe o tempo inteiro. E a gente escolheu, hoje, à noite, vir para um centro espírita. Então, foi uma escolha de vocês e cada um de nós tem um motivo, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta. Eu perguntei quem já assistiu essa palestra, porque eu acabo indo em centros espíritas diferentes, então não costumo repetir a palestra. E já é a 20ª vez que eu venho nesse aqui, então muita gente já deve ter escutado. Então eu perguntei para ver se eu falaria sobre o mesmo assunto, né? Ou se eu falaria sobre o novo tema, que é a fé divina e a fé humana. Então eu vou fazer um misto, um pouco de cada coisa, porque teve gente que já assistiu, e teve gente que não assistiu, é importante a gente falar sobre ansiedade. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui, não precisa ter vergonha de responder, porque a gente precisa de ajuda. Quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade, levanta a mão. Pode ser as duas mãos. Por que eu começo fazendo essa pergunta? Porque hoje a gente ouve falar muito em ansiedade, né? Ah, eu tenho ansiedade. Quem que não vai ser ansioso com tanto problema, com tanta dificuldade, né? A questão é que a gente está normalizando a ansiedade. A gente está achando normal viver com a mente acelerada, a gente está achando normal a cabeça estar sempre no futuro, os pensamentos acelerados. E a ansiedade, ela está tão normalizada que a gente não entendeu ainda que ela é uma doença. E essa doença, quando não é dada atenção, ela pode se transformar em muitos males para a nossa vida. A ansiedade na minha vida, por que eu falo com tanta segurança de ansiedade? Porque eu tinha ansiedade no nível emergencial, eu falo que é o nível hard, assim. Eu tomava vários medicamentos psiquiátricos, eu fazia tratamento terapêutico, psiquiátrico, eu vivia com a cabeça atormentada. Eu sofria de verdade com ansiedade. Por 8 anos da minha vida eu sofri. E por que eu sofria? Porque eu não sabia que aquilo que eu vivia era uma doença. Eu achava normal, a minha cabeça foi ficando adoecida. Eu não ouvia falar de sintomas, eu não ouvia falar que tinha cura, como é que procurava ajuda. Eu não sabia de nada disso. Então hoje, minha maior missão é falar sobre isso para que a gente possa compreender e ter atitude de buscar ajuda. Porque o fato de eu não dar atenção na minha ansiedade por 8, 9 anos da minha vida desencadeou várias outras doenças. Porque eu não sabia, fui ficando com a mente acelerada, com o pensamento acelerado. E aí eu desenvolvi bulimia, anorexia, síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão, alcoolismo social. Eu vivia querendo beber um drinkzinho para anestesiar minha dor, sem perceber, porque eu achava que ser alcoólatra era estar caída numa esquina. Alcoolismo é quando você não consegue viver sem álcool, né? Então eu falo sobre isso porque a ansiedade, quando a gente não dá atenção, ela pode se transformar até numa das maiores dores para um espírito, que é interromper a vida, né? Muitas pessoas desistem de viver porque não conseguem dar conta dos distúrbios que a gente vive, né? Com a preocupação que a gente vive. E aí a gente acha que é mais fácil desistir. Ai, não aguento mais essa vida, eu vou
Não quero mais viver. Somos espíritos. Só o corpo para de trabalhar. Nossa alma segue viva e com sofrimento ainda maior quando a gente comete suicídio, né? Então a gente precisa falar sobre ansiedade. E aí eu vou trazer uns dados aqui pra gente, que quase todo mundo levantou a mão, né? Hoje o país que a gente vive, o Brasil, ele é o número 1 do mundo. É o país que mais sofre com ansiedade no mundo todo. Número 1, disparado. 30% do nosso país foi no médico e o médico disse: você tem transtorno de ansiedade. Mas o que acontece, que é muito normal, a maioria das pessoas não vão no médico por causa de ansiedade. Né? Imagina, o povo tem que trabalhar para botar comida na mesa, vai buscar saber se está com ansiedade. E aí, esse número é assustador, porque é 1/3 do país. E com isso, a gente está deixando de viver o momento presente, que é tudo o que a gente tem. Me diz o que a gente tem agora. É esse momento aqui. É a gente se olhando, se conhecendo, falando sobre isso, mas muitas vezes só o corpo está presente, que a nossa cabeça está lá na semana que vem, no mês que vem, no passado, que não deu certo. E o lugar que mais distancia a gente de Deus é o futuro ou o passado. Porque quando a gente vive o momento presente, a gente consegue perceber Deus em tudo. E eu falo porque quando eu tinha ansiedade, eu não percebia o sabor da comida no prato, porque minha cabeça estava em outro lugar. Quando eu tinha ansiedade, o filme estava passando na televisão, mas eu nem prestava atenção, estava com a cabeça em outro lugar. Quando eu tinha ansiedade, uma amiga vinha conversar comigo, contar um problema, coitada, era só o corpo presente, porque minha cabeça já estava. Quando é que ela vai parar de falar que eu tenho que ir embora? Quando a gente não vive o presente, a gente não percebe os milagres de Deus, que é um neto conversando, o barulho da chuva, o cheiro da flor, a maravilha de viver. Né? Então, como é triste a gente não viver o presente. E hoje é o mais comum não viver o presente. E o que a gente pode fazer? Hoje, nesse momento, eu vou pedir para vocês me ajudarem, que eu não vou ficar falando sozinha aqui, sobre o que sente alguém que tem ansiedade. Porque é importante a gente falar dos sintomas. Porque às vezes eu acho que eu tenho, mas não tenho certeza. Daí o colega falou, já me ajudou. Me ajudem. O que sente alguém que tem ansiedade? Um de cada vez. Não precisa brigar. Falta de ar. Obrigada. Insônia, não consegue dormir, preocupado, né? Ataque cardíaco. Gente, parece que a gente vai infartar, né? Um negócio aqui. O que mais? Perfeito. Dores aleatórias pelo corpo. Queda de cabelo. Náusea. Rói unha. Dor de barriga. Distúrbios alimentares. A gente tem uma vontade de comer, porque parece que vai passar a ansiedade se a gente comer tudo. Urticárias, alergias. A perninha fica batendo. E nessa hora todo mundo para de bater a perna. E o emocional. E o desespero de você não ter o controle. São inúmeros os sintomas, né? A gente falou aqui um pouco, mas cada ser humano reage de uma forma, né? A gente tem organismos diferentes. Mas por que será que a gente sente tudo isso? Vocês já pararam para pensar? Quando eu decidi me curar da ansiedade em 2021, estamos em 2025, eu falei, tá, mas que negócio é esse de ansiedade? A médica disse que eu tenho ansiedade, mas o que é a ansiedade? Eu não sabia. Comecei a estudar. Conhecimentos, livros espíritas, espiritualistas, pós-graduação, comecei a estudar psicologia transpessoal, fui em busca de conhecimento. E eu entendi. Quando eu entendi o que era ansiedade, eu falei, meu Deus, então tem cura. A ansiedade, 95% dos casos de ansiedade são gerados por um fundo emocional. É emocional. Ah, é genético. Emocional. A ansiedade é emocional. É uma inquietação do espírito, uma incomodação, uma preocupação. E segundo Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, que é esse espírito que vocês já devem ter ouvido falar, ela traz claramente que a maioria dos casos de ansiedade são gerados pelo medo. Ah, Shirley, mas eu não tenho medo e tenho ansiedade. São medos inconscientes que a gente tem, lá guardadinho na memória, sabe? Exemplo, medo de não dar um bom futuro para o filho, medo de não ter filhos, medo de ser demitida, medo do meu corpo não ser aceito pela sociedade, medo de não passar no vestibular, de não ser aprovado com nota 10, medo de aceitar a sua sexualidade. A gente tem medos.
E a maioria desses medos são preocupações por julgamentos, porque as pessoas criam expectativas da nossa vida. Quer que eu passe num concurso, quer que eu tenha melhor casa, melhor apartamento, crenças que limitam a gente, que a gente vai ouvindo a vida inteira, e isso vai gerando medo, né? Mas aí, o que fazer com tudo isso? Eu vou trazer aqui, eu falo que eu não sou palestrante, eu digo que eu sou contadora de história, né? Eu sempre trago testemunhos reais, porque daí a gente pode trazer para a nossa vida e fazer uma reflexão e lembrar dentro da gente o que a gente já viveu parecido, né? E aí eu vou trazer para vocês uma mini história que aconteceu comigo, que eu tenho várias histórias, mas essa foi o ponto de partida para minha cura da ansiedade. Comecei a fazer terapia na marra. Eu não queria, porque eu achava que eu ia gastar pra... Ai, vou pagar para alguém me ouvir. Era o que eu achava. Como assim que eu vou fazer terapia? Vou gastar para alguém me ouvir? Curada da ansiedade hoje há 3 anos, sem nenhum medicamento, eu falo para vocês que o meu caminho de cura foi através da terapia. Tudo ajudou, a medicação, a alimentação, várias coisas, mas a terapia foi onde eu comecei a curar as minhas feridas emocionais, que eu achava que não tinha, achava que era Mulher Maravilha, né? Certa sessão de terapia, certa sessão de terapia, a psicóloga falou assim: Shirley, me conta da tua avó. Era semanal. Uma vez na semana eu ia na hora do almoço fazer terapia. Ah, minha avó já morreu. Como é que ela era? Ah, a dona Júlia, ela era querida, muito bondosa, muito generosa, e fui contando. Nisso, ela me fez uma pergunta que me levou numa cena que eu não sabia que estava guardada dentro de mim. Na verdade, eu não lembrava disso. Em determinada pergunta, eu fui numa cena em que eu tinha 5, 6 aninhos de idade, que a gente não lembra dessa fase, né? Mas estava lá no meu subconsciente, dormindo. A minha avó, no quintal da casa dela, lá em Tubarão, onde eu nasci, falou para aquela menina de 5, 6 aninhos com vestidinho de chita, com Maria Chiquinha, porque eu vi como se fosse um drone, assim, né? Minha filha, a avó tem um assunto muito sério para falar contigo. E tu já é uma mocinha, tu precisa saber. 5, 6 anos de idade, tu já é uma mocinha. Olha o que a gente faz com as crianças. Inconsciente. A tua mãe tem uma doença muito séria e ela não pode se incomodar. E como tu é a única filha dela, tu precisa ajudar a avó. Ela não pode te ver chorar, ela não pode te ver sofrer, ela não pode te ver se incomodar com nada. Porque a tua mãe sofre dos nervos. Naquela época se falava assim, né? Ela tinha esquizofrenia. Ela sofre dos nervos e se ela se incomodar, ela vai amarrada numa camisa de força, numa ambulância e vai ficar muito tempo longe de ti. Como que essa criança, que cresceu engolindo as emoções, engolindo o choro, não se expressando, cuidando da mãe como se fosse a própria mãe da mãe, iria crescer um adulto saudável? Claro que não cresceu, porque até os meus 38 anos eu não me expressei. Eu não chorei, eu não falava de mim. Eu olhava para minha mãe e pensava, eu não posso ficar doente porque ela vai ser internada e a culpa é minha. Culpa. Essa criança, nesse dia dessa sessão, chorou. O que ela não tinha chorado uma vida inteira. E eu chorava e dizia para a terapeuta assim, então eu posso chorar? E ela falou, pode chorar. Esse fato de eu ter engolido sentimento e emoção a vida toda representou uma dor inimaginável. E quantos de nós temos momentos, situações, cenas que a gente viu com vó, com pai, com mãe, na escolinha, no casamento, que a gente nunca falou para ninguém e que ainda está aqui dentro doendo? Não precisa ser lá na infância como foi com a minha avó. Às vezes é algo que a gente viveu, que machucou e a gente não tem coragem de falar. Mas, meus irmãos, eu venho dizer uma coisa para vocês. Falar cura. Cura de um jeito que a gente não tem ideia. A partir desse dia, essa criança se curou, se libertou. Muito tempo de terapia, eu fui curando traumas e mais traumas, porque eu cresci vendo a minha mãe amarrada numa camisa de força. Eu fui para o hospital várias vezes psiquiátrico junto com ela. Tive um pai e um padrasto alcoólatras. Então, quantos traumas essa criança não viveu, né? E por que eu trouxe esse pequeno exemplo para vocês? Porque a gente precisa tomar coragem de olhar para a nossa saúde mental e emocional. E a gente tem medo e vergonha. Por quê? A gente acha... Estou falando rápido, gente. É que eu estou olhando para o relógio todo, sabe, no velocidade 1,5.
A gente acha que cuidar da nossa saúde mental e emocional, a gente vai ser taxado de louco, né? Vão achar que eu não sou boa mãe, boa filha. Ai, o que as pessoas vão achar que eu estou indo no psiquiatra, no psicólogo? Como se a gente fosse só um corpo físico, né? Nós somos seres integrais. A gente tem um corpo físico que precisa de bom alimento, de sono, de atividade física. A gente tem um corpo emocional, que são as nossas emoções. E como que a gente não vai dar atenção para isso? A gente precisa falar, expressar nossos sentimentos. Medo, raiva, dor, tudo que a gente sente. A gente tem o nosso corpo mental, que é a nossa saúde mental, né? Como que está a minha mente? Estou saudável? Como que são meus pensamentos? A gente tem a nossa saúde energética, que a gente não dá bola. Ah, coisa de good vibes. O que é energético? Nós somos espíritos. Nós somos energia. Tudo é energia. Então, como que eu vou viver em paz se eu só assisto desgraça no celular? Como que eu vou me curar da ansiedade se eu só tenho um relacionamento tóxico? Como eu preciso entender que eu tenho uma saúde energética e que eu preciso ter atitude de mudança? E a gente tem a nossa saúde espiritual, né? Estamos todos aqui porque lá no fundinho a gente acredita que é espírito, eu acho, né? Então, se somos espíritos, o que é cuidar da saúde espiritual? É a gente entender que a gente precisa se conectar. Seja num culto, numa igreja, na natureza, meditando, no centro espírita, independente da escolha, nós somos fontes de uma espiritualidade. Então é muito importante para a nossa saúde espiritual essa conexão. E o que fazer agora? Eu falei sobre os sintomas, eu falei o que é e como que eu posso ajudar. Há um ano atrás, eu recebi uma mensagem de um dos espíritos que passou a se comunicar comigo, me dizendo que na próxima palestra eu tinha que colocar no mural meu telefone, dizendo que todo mundo que quisesse terapia eu ia ajudar. E eu falei para esse espírito assim, impossível, porque eu não tenho como, eu sou uma só, como é que eu vou atender? Coloca. E eu falei, mas o centro espírita que eu vou é grande, e se as pessoas me procurarem? Daí olha, o que eu ouvi foi um tapa na minha cara de luva de pelica, né? Faça a sua parte, que nós já estamos fazendo a nossa. Coloca o telefone que a gente já está organizando. Com muita confiança, no dia seguinte eu fui no centro espírita, eu falei, todo mundo que precisar de ajuda, eu pensando, meu Deus, tô louca. Todo mundo que precisar de ajuda, meu telefone está no mural. Coloquei o telefone no mural, no dia seguinte encheu de gente precisando de ajuda. Como eu não sei, mas todo mundo foi atendido. Hoje, no dia 18 do mês de abril agora, fez um ano que o nosso projeto de terapia social, chamado Filhos do Amor, atende pessoas do Brasil todo, de forma online e com valor social, para quem não tem condição de pagar o valor inteiro. Então, só para informar que quem trabalha não somos só nós aqui presentes, né? Quando eles falaram, faz a tua parte, que a gente já está fazendo a nossa, a espiritualidade agiu de uma forma linda, colocando no meu caminho pessoas que eu nunca imaginei fazerem parte dessa equipe, né? Então, a demanda cresceu muito de pacientes e eu falei, meu Deus, agora a gente precisa de atendimento. Daí eu comecei no centro espírita e falar assim, se você quer trabalhar com a gente tem um projeto social. Começou a vir um monte de psicólogo, terapeuta, psiquiatra do centro espírita. Então, hoje o nosso grupo está aumentando, mas a gente precisa de mais trabalhadores também. Temos uma equipe maravilhosa que atende as pessoas, então para quem não tem condição de pagar o valor integral, para quem não tem condição de pagar, ou pessoas que não sabem como procurar ajuda, a gente vem ajudando pessoas de todo o Brasil. Então hoje eu posso falar mais tranquilamente que ali no mural tem o contato do nosso projeto e existe uma equipe para trabalhar. Então todo mundo que tiver interesse, no final ali tem o meu telefone, que é o telefone que a gente vai entrar em contato e eu vou dar como que faz ou para ser atendido ou para trabalhar. E a providência de Deus, ela é tão inteligente e a gente acha que só nós estamos agindo, né? Deus, ele tem projetos. A espiritualidade tem projetos. Só que os projetos deles, para serem concretizados, eles precisam da nossa confiança, né? Eles precisam que a gente escute e que a gente tenha atitude para isso, né? Essa é a primeira parte. Eu sou muito grata e feliz. Hoje ainda eu recebi uma mensagem de uma das trabalhadoras que eu conheci no Centro Espírita lá em Curitiba. Ela falou assim, Shirley, fica tranquila, resolve tudo aí, porque a nossa equipe vai conseguir. Daí quando eu vi nossa equipe, né, eu pensei assim, gente,
E se eu não tivesse tido a fé humana, é porque eu venho falando muito sobre a fé divina e a fé humana. O que é a fé divina? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. É a gente confiar. Fé é confiar. A fé divina é a gente confiar que existe uma divindade olhando e cuidando de tudo. Tudo. E a gente esquece. Fé divina é confiar que a providência de Deus é inteligente, sábia, generosa, que não falha. Essa é a fé divina, é confiar. E o que é a fé humana? É a gente confiar nos nossos passos, nas nossas atitudes, na nossa força, na nossa capacidade de realizar, né? Então, nesse momento do projeto social, teve a fé divina. Não, eles falaram que eles vão ajudar. Então, eu vou confiar porque Deus deve estar preparando alguma coisa que eu não sei. Essa é a fé divina. E a fé humana é a Shirley ter coragem de botar a cara a tapa no mural, sem saber o que ia acontecer. Eu pensei, eu vou me virar, eu vou resolver, eu vou dar conta, eu vou pedir ajuda. Então, quantas vezes na nossa vida a gente esquece que existem duas fés, né? É a gente confiar na providência, mas para tudo se realizar, eu tenho que confiar em mim também. Quero me curar da ansiedade, estou com vontade, não consigo. Peço para Deus que me ajude. Ele só quer o nosso bem. Deus quer me diz, Deus é pai, bom, generoso, tem compaixão. Ele quer o nosso bem para tudo. Só que a gente precisa confiar e agir enquanto ser humano. Faz sentido? Faz, né? Vou dar um respiro. E a segunda parte, eu vou precisar abreviar aqui porque a gente não tem a noite toda, né? Como que a segunda parte fala sobre a providência de Deus, sobre a espiritualidade, sobre a confiança na espiritualidade, né? Quem aqui confia 100% na espiritualidade, levanta a mão. 100zão, assim? Poxa! O que é confiar? A gente fica o tempo todo. Deus, eu conto contigo. Virgem Maria, eu conto contigo. Arcanjo Rafael, eu conto contigo. Né? A gente fica. Só que a gente esquece que eles contam. A gente esquece que eles contam com a gente. Eu sei que muitos daqui estão vindo pedir ajuda, né? Receber atendimento na casa. Mas para todos nós eles contam com a gente. Não só com os trabalhadores, né? E aí, até 4 anos atrás, eu era católica e não acreditava em nada além da matéria. Até viver uma experiência que mudou toda a minha vida. Eu recebi uma mensagem de um espírito me dizendo que eu iria me curar da ansiedade de escrever um livro. Eu falei, não vou escrever livro. Da onde que eu vou escrever livro? Eu não sou boa de português, eu não sou boa de gramática. Como que eu vou escrever um livro? Vai. Você já escolheu tudo antes de vir pra cá. E eu, sério? Mas eu nunca fui escrever. Vão ter pessoas para te ajudar. Finalizou me dizendo esse espírito, através de uma outra médium, né? Que se manifestou através dessa médium, que a minha mãe não estava bem. Que a minha mãe estava sofrendo no plano espiritual e que se sentia culpada pela minha doença. Então eu informo para vocês que às vezes ainda tem desconfiança. Será que existe vida após a morte, né? Eu também tinha. Até me reencontrar com o espírito da minha mãe, que havia partido há 9 anos. Todas as minhas dúvidas foram por água abaixo quando eu me encontrei presencialmente com a minha mãezinha Rose. Não digo em carne viva porque não foi. Em espírito, e a gente conversou por quase 4 horas dentro do meu quarto. Esse dia transformou a minha vida. Porque tudo que eu imaginava, que eu duvidava, que eu me questionava, quando eu via Chico Xavier na televisão, eu pensava assim, esse homem não deve estar mentindo, né? Mas será que é verdade? Esse reencontro com a minha mãe me trouxe várias clarezas. Que eu era médium, eu não sabia. Que a vida não acaba, que naquele velório só o corpo dela morreu. Me trouxe a confiança de que eu precisava ter mais conhecimento para falar sobre isso. Foi um divisor de águas, né? Não tenho como detalhar 4 horas de conversa. Mas muitas pessoas falaram assim para mim. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas uma rádio lá de São Paulo ligou para mim cancelando uma entrevista. Eu falei, sim, tudo bem, mas por que você vai cancelar? Ah, é porque a gente viu o vídeo seu na internet que você fala que você encontrou com o espírito da sua mãe na sua casa.
E é tudo o contrário do que a gente prega para trabalhar no centro espírita. A gente tem que trabalhar a mediunidade no centro espírita. E eu falei, tudo bem, eu agradeço então. No mesmo dia, um dos meus mentores espirituais falou assim: Chico Xavier começou a ver espíritos quando criança no quintal da sua casa. Depois ele procurou um centro espírita. Divaldo Franco começou a falar com espíritos quando era jovem embaixo de uma árvore. Depois ele procurou um centro espírita. E comigo não foi diferente. No mesmo ano, para que serve essa parte dessa história que eu vou falar para vocês? Quando a gente fala em providência divina, o que é isso, né? Antes eu não sabia, parecia uma expressão meio longe para mim. Deus é Pai e Criador de tudo isso aqui. Ele tem planos para cada um de nós aqui. E esses planos, 98%, nós assinamos um contrato antes de vir para cá. Não sei se vocês sabem, minha mãe me contou exatamente como funciona. Antes de reencarnar, a gente escolhe a família que a gente vai, a saúde que a gente vai ter, as pessoas que a gente vai conviver, porque a gente escolheu tudo isso porque vão ser instrumento para a nossa evolução espiritual. E aí, a providência de Deus é que ela já organizou a nossa vida da melhor forma. E a gente confiar que Ele vai colocar no nosso caminho tudo o que a gente precisa. Nesse ano em que eu me curei da ansiedade, em 2021, foi o ano que eu me reencontrei com o espírito da minha mãe, o ano que eu comecei a estudar o espiritismo e mediunidade, foi o ano que eu comecei a estudar a doutrina de Allan Kardec e o ano que eu fui fazer um mestrado em Portugal. Mestrado em Ciência das Religiões. Vendi tudo no Brasil, até a última colher, e fui estudar lá. Cheguei lá e eu falei assim, tá, então esse espírito disse que eu vou escrever um livro, certo. Na hora certa eu vou conseguir. Eu ligava o computador, não rolava de escrever um livro, eu falei, sério que eu vou escrever? Eu vou escrever. Melhor momento da minha vida, me desliguei do varejo, trabalhava como supervisora de rede de lojas há 23 anos, estava com dinheiro organizado, pensei, agora eu vou viver uma vida que eu nunca tive, né? Morar na Europa, escrever um livro, ser estudante, até receber uma missão de escrever o livro em 28 dias. Essa mentora falou para mim, nós precisamos que você escreva o livro em 28 dias. E eu falei, mas não vai dar tempo. 28 dias eu não sou boa de português, como é que eu vou escrever um livro em 28 dias? Nós precisamos, quando a gente fala em confiança, para quem é médium e ainda tem desconfiança e não utiliza, né? Eu falei, mas o meu mestrado, eu não posso abandonar o mestrado, eu já paguei. E o mestrado são 7 matérias, é muita coisa para estudar. Nós precisamos do livro em 28 dias. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou convencer esse espírito, né? Que eu não quero perder meu mestrado. E eu falei assim, mas eu já paguei. Dinheiro não é importante. E eu falei, mas foi em euro, para ver se convencia, né? Você tem o livre-arbítrio. O seu caminho é escrever o livro em 28 dias, mas você pode escolher. E isso acontece com a gente o tempo inteiro. A gente sente no coração o caminho, mas a gente acaba escolhendo outra coisa, porque é mais fácil. Chorei. Tomei a decisão de ir lá cancelar o tal do mestrado que eu já tinha pago em euro. Na mesma universidade que eu fiz um selfie, eu fui lá cancelar o mestrado. Óbvio que eu não falei pra ninguém no Brasil, né? Porque senão eles iam achar que a pessoa tava louca. A maluca ouviu uma voz, cancelou o mestrado e rasgou euro. Escrevi o livro. Quando eu já estava terminando de escrever o livro, eu pensei, mas por que em 28 dias? Por que até 30 de abril? Era 30 de abril de 2023. 30 de abril tá chegando, já é dia 20, já é dia 15, mas por quê? Confia. Confia. Faltando 3 dias para o tal 30 de abril, eu recebo um convite para lançar o livro, que eu nem tinha terminado de escrever ainda, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Eu falei, deve ser golpe. Não sou conhecida, aqui no interior de Portugal, a pessoa me chama lá no Brasil para lançar um livro na Bienal do Livro de São Paulo, né? Ainda mais um livro espírita, que não tinha editora, não tem editora. Fiz uma reunião literária por vídeo, a pessoa em Brasília e lá em Lisboa. Essa pessoa me fala assim, tá tudo certo, seu lançamento é 2 de julho, 20 horas, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Para uma escritora que nem sabia que era escritora ainda, né? Só tem um detalhe. Qual detalhe? Você precisa entregar tudo pronto até 30 de abril. Esse dia foi o divisor de águas da minha vida com a espiritualidade. Por quê?
Eles estavam 30 de abril, 30 de abril, 30 de abril. Se eu não tivesse largado o mestrado, confiado neles, eu não teria lançado meu livro no principal evento literário do país, o que me deu muita credibilidade. Por quê? Uma pessoa sem editora falando de espiritismo no evento literário dá muito mais confiança. Para mim, se eu lançasse na esquina em qualquer outro lugar era importante, mas para eles sabem o que fazem. Foi onde abriu muitas portas na televisão, em centro espírita, em eventos literários. Foi excepcional. Mas a parte mais importante dessa história até agora é o que eu vou contar agora e foi a mais difícil. Depois tem umas mini difíceis. Que a Débora me acompanha, que eu ligo desabafando, ela é minha terapeuta. Eu falo, me ajuda a decidir isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu, minha mochila e minha fé, né? Sem a casa, sem dinheiro, sem nada. Voltei. E cheio de livro. Lancei na Bienal, tudo começou e meu dinheiro foi acabando. E eu pensei, vou voltar para o comércio. Vou trabalhar em loja, porque daí eu vou continuar com meu dinheirinho para o livro. O que eu escuto? Você não pode trabalhar em horário fixo. Porque você vai viajar muito. Eu falei, para onde? Não vou viajar. Hoje, gente, eu fico feliz da vida quando eu tô aqui, sabia? Eu falei, eu moro em Florianópolis porque é muito confortável saber que eu tô perto de casa. Porque eu fico mais na rua do que em casa hoje em dia. Você vai trabalhar muito, você vai viajar muito, você não pode ter horário fixo. E eu falei, tá bom, vou confiar. Eu disse que nunca mais é dúvida deles, não falei? Eu falei, tá bom. Então eu vou lançar um curso. Pensei, criei um curso. Vou lançar um curso, porque vai ser online e eu tenho dinheiro. Criei um curso maravilhoso. Vou lançar no Jornal do Almoço, na Laine Valgas. O curso. Vai pagar meu aluguel, vai me dar comida, vou juntar dinheiro. Quando eu vou meditar, eu escuto assim, que curso é esse? E eu, é um curso, eu preciso de dinheiro. Nesse dia, meus irmãos, foi o dia determinante para que eu passasse a confiar em Deus. Até então eu achava que eu confiava. Mas depois desse dia eu entendi que eu não confiava nada. Porque esse espírito que me orienta, ele falou assim para mim. Assim que a gente conversar, você vai ligar o computador e deletar esse curso. Eu falei, tudo bem. Mas então vamos fazer uma DR celestial. Tá bom. Mas então vamos conversar. Posso falar? Pode. Abandonei o mestrado, rasguei o euro, perdi o dinheiro, vim para o Brasil. Não dá para ver que eu assumi o compromisso? Eu não vou largar o compromisso. Como que eu não posso trabalhar no comércio? Entendi. Que eu tenho que ter liberdade para viajar, eu entendi. Mas eu preciso de dinheiro e esse curso vai me dar dinheiro. Calma. Já está tudo pronto. Como assim? A partir de hoje, você vai exercitar a humildade que você acha que tem e que você ainda não tem. Como assim? Você vai pedir ajuda das pessoas. E eu, pra quê? Pra comer, pra morar, pra se vestir, pra viajar. E eu falei, mas eu prefiro trabalhar. E ela falou, mas para você seguir com a sua missão espírita, você não sabe o que é humildade, você precisa aprender. Mas fique tranquila, tá tudo certo. A gente já organizou a pessoa certa, na fase certa. E todos já assinaram antes de vir para cá que vão te ajudar. Você só precisa confiar. Nesses próximos 6 meses vai ser o mais difícil em que você vai exercitar a sua humildade. E depois, aos poucos, vai começar a vir um dinheirinho aqui, um ali. Com o tempo, você vai ter dinheiro para pagar todo mundo que te ajudou. Quando ela foi embora, eu chorei. E precisava tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de confiar no que eles estavam me orientando. Mas aquela pessoa que tinha um salário de 10, 12 mil reais, que viajava o mundo inteiro, que tinha melhor roupa, melhor perfume, melhor comida, melhor restaurante, ia pedir ajuda para comer e para viver, nunca pedi R$1 para ninguém. E eu falei, eu vou confiar, eles sabem mais do que eu não sei de nada. A partir desse dia em que eu disse, contem comigo que eu vou exercitar, verdadeiros milagres começaram a aparecer na minha vida, assim, acontecer. Mas um atrás do outro que dá para escrever livro até meus 80 anos. O primeiro de todos, eu vou contar o primeiro e um bem atual agora dessa semana.
Eu falei, então tá, é pra ser humilde, eu vou ser humilde. Vou exercitar, mas eu acho que eu sou humilde. Eu ainda dizia assim, né? Eu me achava desumildade dentro. Falei, o que ela tá falando que eu tenho que ser humilde? Eu sou tão humilde. Daí no dia seguinte eu tava no shopping, botei 2 livros em cima da mesa que eu tinha que entregar, olhando pro nada, lá no Beira-Mar. Eu falei assim, ó, que maluca, né, gente? Amanhã eu vou pro Rio de Janeiro, lá pra Paraty. Comprei minha passagem no meu cartão celestial, meu Nubank é meu cartão celestial, tá? Em 10 vezes, porque eu dou o passo e Deus coloca o show embaixo pra pagar. Eu dou o passo e Deus coloca. Parcelei em 10 vezes pra ir pra Paraty, lançar o livro espírita na Festa Literária Internacional de Paraty. E eu falei, eu não tenho dinheiro pra comer nessa viagem. Eu falei, que ponto é esse que eu cheguei que eu não tenho dinheiro pra comida na viagem? Shirley não pensa. Ao mesmo tempo, Shirley não pensa. Tu vai pedir um pão pra uma pessoa, tu vai pedir um saco de pão pra uma amiga, mortadela pra outra, tu vai fazer a dieta do sanduíche 3 semanas, mas vai. Nisso aparece um senhor e diz assim, minha filha, que livro bonito, você já leu esse livro? Eu falei, fui eu que escrevi. Nossa, nunca conheci uma escritora. Eu falei, sou eu, tal, do que é? Eu, espiritismo. Esse senhor começou a chorar e disse, meu pai era espírita. Quanto é? R$ 59,90. Eu vou comprar. Eu vou lá sacar o dinheiro enquanto tu escreve uma mensagem. Pode ser eu? Pode ser. Quando esse senhor virou as costas, eu vibrei. Meu Deus, já tenho R$ 59,90. Quando ele veio com R$ 59,90 para me entregar, ele me entregou assim com um bolinho de dinheiro enroladinho na mão. E eu ia abrir para pegar o troco, ele colocou a mão em cima da minha mão e falou assim, pode ficar, tu vai precisar desse troco. Ali foi quando eu vi que eu não era humilde. Porque eu não queria aceitar o troco do senhor e eu não tinha dinheiro para comer. Ali eu falei, eles sabem de tudo, eu não quero aceitar um troco. Como que eu vou viver do troco de alguém? Eu não sou humilde. E ali eu entendi, eu fiquei assim, meu Deus, eles sabem de tudo, eu não sou humilde, eu não sou humilde. Com muito custo aceitei o troco daquele senhor, porque meu orgulho não deixava eu aceitar. Botei o troco no meu bolso. Obrigada. Seco aqui, falso. Obrigada. Quando o senhor foi embora, eu falei, caramba, eu não sou humilde, a pessoa não tem o que comer e não quer o troco de alguém. Isso é a maior prova de falta de humildade, né? E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque ali eu vi, né? Foi a primeira prova que eu vi. Entrei no ônibus na Mauro Ramos para ir para casa. Eu falei, caramba, agora eu já tenho R$ 59,90 e tenho o troco do senhor. Daí eu abri aqui, peguei no bolso. Quando eu vi, R$ 1.000. Um senhor que não me conhecia me deu R$ 1.000. Eu falo que esse senhor não foi só o aluguel que ele pagou, a comida que ele pagou. Ele alimentou a minha fé de uma forma que foi o divisor de águas da minha vida, que eu entendi que Deus realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. Foi um milagre dar R$ 1.000. Para mim foi um milagre porque eu não tinha. E eu exercitei a humildade e recebi esse milagre. E assim foram acontecendo. Quando eu não tinha mais livro para seguir, da onde que eu vou ter dinheiro para imprimir livro? Deus organiza e providencia uma pessoa que entra no meu caminho que o sonho dela era apoiar uma autora independente e me imprimiu 2.400 livros. Do nada. E assim foi acontecendo. O momento que eu chego agora é que hoje eu já não tenho mais o apoio cultural, sou autora independente novamente. Em dezembro agora eu recebi uma missão da espiritualidade que minha mãe veio dizer que eu ia ter que escrever a continuação desse livro. E eu falei, nossa, vai ter continuação? Eu nem sabia que ia ter. Você vai contar os milagres que viveu, todo o seu testemunho de fé divina e de fé humana, e você vai traduzir o livro em francês. E eu falei, francês? Mas para quê? Deixei aquilo ali. O tempo foi passando, não comecei a escrever o livro, sabia que ia ter que escrever. Há um mês atrás, 40 dias, foi quando a mensagem veio. Nós precisamos que você faça esse livro para já. Para entregar, adivinha em quando? 30 de abril. Amanhã. Eu estou escrevendo o livro, que eu preciso terminar até amanhã. E eu não entendia para que eu tinha que escrever o livro para entregar até amanhã. Porque ele vai ser lançado no dia 7 de junho, na Feira Internacional do Livro de Lisboa, em Portugal. Na semana seguinte, numa palestra no Centro Espírita, em Paris.
E aí, semana passada, quando tudo isso apareceu, eu falei, mas me entraram em contato convidando para lançar nessa Feira do Livro de Lisboa. Eu falei assim, sim. Não pensei dinheiro da onde, como que eu vou. Você aceita lançar o seu livro na Feira do Livro de Lisboa? Eu falei, falar sobre espiritismo, sobre ansiedade? Eu, sim. Confirmei a data, confirmei tudo. Semana seguinte, palestra em Paris, no Centro Espírita Allan Kardec, lá em Paris, eu, sim. Nenhum momento eu pensei como. Eu sabia, meu coração dizia que eu tinha que ir. E eu falei, meu Deus, eu disse sim para todo mundo e agora como é que eu vou, né? Como é que eu vou? Eu não tenho euro, eu não tenho passagem, eu não tenho nada. Tudo se organizou de forma surpreendente, que um irmão de um centro espírita me emprestou o cartão dele, que tinha crédito, parcelei em 10 vezes a passagem para Paris. Que não tinha dinheiro, enfim, tudo está organizado para essa passagem, eu já estou com tudo comprado. Como eu vou pagar? Só Deus é que sabe de verdade. Eu não sei, né? E aí a parte mais surpreendente, que eu vou falar de um milagre, porque eu estava em São Paulo há 2 semanas atrás, e o livro sendo feito em português, né? Tudo certo. Nem falei em tal francês, com tanta meta para cumprir, né? Minha mãe retorna no quarto que eu estava hospedada, olha para mim, muito feliz e sorridente, e fala assim, a partir de hoje, você só vai ter motivos para sorrir. E eu falei, como assim? Ela, só motivos para sorrir, minha filha, só motivos. Mas preciso que você fale nas próximas palestras que você vai traduzir para o francês e precisa de ajuda. Falei, mãe, como é que eu vou falar isso no centro espírita? Quem é que vai me ajudar em cima da hora a traduzir para o francês? Fala nas próximas palestras. Eu obedeci minha mãe, que está viva, né? Falei na palestra do dia seguinte. E no sábado de manhã em São Paulo, há 2 semanas, eu falei, gente, agora eu tenho uma missão. Assim como eu estou aqui com vocês, né? Eu vou para Paris, vou para Portugal, vou lançar o livro, eu não sei porquê, mas eles me orientam que eu tenho que levar em francês. E eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Mas me dizem esses espíritos que eu tenho que levar o livro em francês. Então, se vocês tiverem alguém que faça a tradução, se vocês tiverem dinheiro para me ajudar a pagar um tradutor, eles me deram a meta e eu preciso levar em francês. E eu conto com vocês. Falei, pedi com a humildade que me ensinaram a exercitar, né? Quando terminou a palestra, levantou aqui da primeira fila uma moça, fez assim e disse, eu sou a tua tradutora de francês, a gente vai levar o livro em francês. Na hora eu desabei a chorar, porque o inimaginável para mim aconteceu. Hoje eu estou mandando os arquivos para ela em português, ela manda em francês ao mesmo tempo, eu estou vendo aquilo e ainda não estou entendendo, né? Mas por que dessa história? A gente acha que isso só acontece na vida de quem a gente vê na televisão, ou da Shirley que está ali contando uma história. A manifestação da fé, ela é para todo mundo. Tudo o que a gente tem vontade de realizar, a gente pode realizar. Só que a gente não conhece a nossa capacidade humana de realização. No Evangelho segundo o Espiritismo, já estou finalizando. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala no capítulo 19, a fé humana e a fé divina, está escrito assim, ó, a fé é uma capacidade inerente ao ser humano, que já nasce com ele, que ele desconhece o poder de realizar tudo o que ele deseja. Então a gente acha que fé é uma coisa religiosa. Ah, fé é religião. Fé é acreditar em Deus. Fé é um fluido magnético que realiza tudo o que a gente deseja, né? O porquê das coisas da espiritualidade eu não me questiono, né? Eu não fico perguntando para que o livro, para que Portugal, para que francês, para que tudo isso. Eles é que sabem. Hoje eu já nem questiono mais. O que eu quero falar para vocês? Que nesse momento a gente possa sair daqui com algumas mensagens. A primeira é: quem tem ansiedade aqui, ou conhece alguém que tenha, que possa falar do projeto social, que possa procurar ajuda, porque a gente nasceu para viver em paz, para aproveitar as maravilhas da vida. E a gente tem capacidade de cura, não é uma doença incurável, né? Que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque a gente acha que ser vulnerável é vergonhoso. Na verdade, quando a gente expõe nossas fraquezas, nossas dores, a gente está tendo coragem. Que a gente possa sair daqui com uma fé muito mais ativa e ardente, porque a nossa fé é muito morna, né? Por exemplo, a gente fala em ser espírita, a gente fala em amor e caridade,
Mas eu preciso relembrar e refrescar uma coisa aqui para nós. Jesus Cristo, ele foi um homem materializado como nós. E 20 séculos atrás, ele caminhava falando de Deus, falando do perdão, falando de milagres, curando. Ele era um ser humano na Terra. Ele faleceu, ele vive em espírito. Hoje, 2025, na vida moderna, quem são os discípulos? Somos nós. Ou a gente está esperando brotar 12 apóstolos, né? Para a regeneração do mundo acontecer, para tudo se transformar, a gente precisa se sentir responsável. Ah, isso não é comigo, é com o centro espírita. Mas será que eu não posso ajudar alguém que está ali na rua? Alguém que precisa de escuta? Alguém que precisa de uma ajuda? A gente não pode se abster da responsabilidade com a humanidade. E às vezes a gente prefere dizer que é do outro. Que a gente possa sair daqui muito mais confiantes na providência de Deus. Peço a ajuda de vocês, se vocês conhecerem algum outro centro espírita, que vocês possam indicar sobre a palestra, sobre o meu trabalho, é assim que eu chego em outras casas. Hoje eu não trouxe livros, porque eu vim direto do hospital, que o meu filho do coração está bem mal no hospital. Então eu passei a tarde toda no hospital, vim para cá e vou passar a noite e amanhã lá com ele. Então eu não trouxe livros. Então quem tiver interesse, a gente vai deixar uma folha com nome e telefone e depois eu entro em contato pelo WhatsApp para a gente entregar os livros. Quem tiver interesse em participar, eu não tenho ainda o dinheiro para imprimir os livros semana que vem. Tá? Mas eu sei que eu vou ter esses livros para levar. Então, quem tiver interesse em participar, eu estou tendo a humildade de pedir qualquer ajuda para que eu possa imprimir esses livros falando sobre a cura da ansiedade e sobre a espiritualidade. E o mais importante, para que a Shirley está ali falando desse livro? É um livro que a maioria das pessoas estão comprando porque fala de ansiedade. E quando elas leem, elas encontram verdades sobre a vida além da matéria. Então eu recebo depoimentos de muitas pessoas que compraram um livro porque fala de ansiedade, de autoconhecimento, e acabam vendo revelações. Esses dias uma pessoa na UTI com a mãe me mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim, nossa, minha mãe está aqui no leito de morte, eu estava sofrendo porque eu achei que tudo ia acabar. E quando eu li o teu livro aqui, eu entendi que ela vai continuar viva. Então a gente precisa levar isso adiante, né? Porque a gente tem muita falta de confiança, de esperança, porque a gente acha que a vida é só isso aqui. E aí, por a gente achar que a vida é só isso aqui, a gente tem pressa, porque a gente acha que a gente só tem essa vida para viver. A gente tem que viver da melhor forma, com melhor intensidade. Como diz uma amiga minha, para que a gente possa voltar já mudando de fase para o plano espiritual, né? Para não voltar para aprender as mesmas coisas. Eu agradeço a todos vocês, que vocês possam seguir com o amor de Jesus no coração, né? A gente aprende quando criança, pelo menos eu aprendi, que Deus está no céu, né? Pai nosso que estás no céu, Deus está no céu. Enquanto a gente se sente longe dele, a gente cria uma distância que não existe, porque nós somos filhos de Deus. Para que vínculo maior do que ser filho de Deus? E por que uma criança está com o pai, ela não se preocupa se vai cair, se vai se machucar? Porque o pai está ali, ela confia que o pai vai cuidar. E a gente não confia que nosso pai vai cuidar. Então não existe vínculo maior do que confiar que Deus é nosso pai e não está lá no céu, ele está aqui dentro cuidando. E ele nunca vai nos abandonar. Obrigada a todos vocês. Agradeço a oportunidade de voltar a essa casa. Me sigam nas minhas redes sociais, que isso me ajuda bastante a divulgar para outras pessoas também. Boa noite.